Olá, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. É uma alegria receber vocês nesse primeiro encontro do nosso bate-papo em casa, com o tema hoje, a ancestralidade como prática educativa. Quero dar as boas-vindas para os nossos parceiros, o Carlos Miguel, da Casa Museu Eva Clabin, a Thaís Seixas e a Carol Ferniz, também da Casa Museu Ema Clabin, e agradecer e dar as boas-vindas e receber com o maior carinho as nossas instituições e as pessoas convidadas, né? A Naila Oliveira, do Mucabe, no Rio de Janeiro, o Rafael Moraes, do IPN, a Carla, do IPN, e a Rafaele Gonzalez, também do IPN, para essa conversa, né? Bom, eu sou a Cristiane Alves, eu estou aqui com o Rafael Pepe, nós somos do Educativo, da Casa Museu Ema Clabin. Então, só para contextualizar, assim, muito rapidamente, a Casa Museu Ema Clabin é uma casa-museu de colecionador, né? Ela foi a antiga residência da colecionadora Emma Gordon Clabin, e ela está localizada aqui em São Paulo, né? Então, é uma antiga residência que abrigou uma coleção que, a partir de 2007, abriu ao público, né? E está aberta até hoje, e ela reúne uma coleção bastante diversificada, né? Então, nós temos uma coleção que engloba várias tipologias, né? Como mobiliário, artes visuais, artes decorativas, livros, né, objetos de muitas culturas, de muitos tempos, de muitas procedências, organizadas numa curadoria que mantém e preserva um registro de casa, né? E eu gostaria de passar para o Carlos, para que ele possa também dar as boas-vindas, antes da gente começar esse bate-papo, lembrando sempre que a ideia hoje é um bate-papo, é trazer toda essa experiência, né, dos nossos convidados, companheiros de trabalho, né, do Mucabe e do IPN, para se somar a nós que temos tantos desafios, né, nas nossas práticas educativas, para que a gente possa refletir. E esse formato bate-papo, ele busca englobar e acolher todas as pessoas que estão assistindo. Então, fiquem à vontade para participarem pelo chat. Boa tarde, obrigado, Cristiane. É mais uma vez um prazer, né, estar aqui com vocês nesse primeiro encontro de 2025. O projeto é um projeto muito importante, tanto para a Casa Museu Eva Clabin, quanto para a Casa Museu Ema Clabin, e para as pessoas, né, que acabam se tornando parceiras desse projeto. Eu quero agradecer a Rafaele, a Carla e ao Rafael, do IPN, e a Naila, do Mucabe. Eu não sei, né, como agradecer a vocês por essa participação tão importante nesse primeiro encontro. Estou na Casa Museu Eva Clabin, aqui no Rio de Janeiro. Nós estamos localizados na Lagoa, na Avenida Epitácio Pessoa, 2480. E assim como a Casa Museu Ema Clabin, nós temos um acervo muito diversificado, constituído pela Eva Clabin ao longo da vida, na sua casa, que ela transformou em um museu. Nós temos um acervo que abarca 50 séculos de história e história da arte, indo do Egito Antigo, de 5.000 anos atrás, até o início do modernismo europeu, do século XX. Então, nós temos muita história, não é? E muitos bate-papos aqui também na Casa Museu Eva Clabin. Para quem não conhece e quiser conhecer, estamos pertinho aqui do metrô Cantagalo. Vai ser um prazer receber todos vocês. Bom, sobre o bate-papo, sobre o projeto Bate-Papo em Casa. Esse projeto ele surge em 2020, né, durante a pandemia. Ele vem exatamente como um recurso para continuarmos os nossos trabalhos, nossas pesquisas e a nossa comunicação, né, com o nosso público. Então, foi um momento importante e um projeto, né, como saída para continuarmos os nossos trabalhos. E percebemos nele o potencial muito grande e mesmo após a pandemia decidimos mantê-lo,
só que ampliando, não é, todas as suas possibilidades temáticas. Ano passado, por exemplo, tivemos como tema principal do ano tipologia casa-museu e conversamos com diferentes instituições culturais que estão dentro dessa tipologia. E foi um prazer, né, estabelecer um bate-papo e conexões com profissionais de diferentes territórios do Brasil. Mas esse ano decidimos ampliar um pouco mais o tema e vamos falar do que a Cristiane mencionou no início, né? Que é a ancestralidade enquanto prática educativa. E, para isso, a Thaís Seixas, que está aqui, que é a nossa colega, vai falar um pouco mais. Bom, gente, então o propósito desse encontro, dessa conversa, vai ser compreender como as equipes de educação do MUCAB, do IPN e também da Casa Museu Eva e Ema Clabin, dos espaços culturais, né, que estão todos aqui, realizam as suas pesquisas, estruturam as suas propostas de trabalho e executam as suas ações junto ao público, tendo como objeto central a cultura afro-brasileira, né, a cultura africana também. Então, a gente vai, só para poder contextualizar um pouco, a Naila é coordenadora do setor de educação do MUCAB, a gente tem a Rafaela, que também é coordenadora do setor de educação do IPN, a Carla, que ela é gestora de projetos e desenvolvimento institucional, e o Rafael Moraes, que é turismólogo. Então, vamos conversar sobre as nossas experiências aí, e a gente vai começar a nossa conversa com a Carol. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Carol Fernes, aqui da Casa Museu Eva Clabin, educadora assim como a Thaís. E para a gente começar esse bate-papo, a gente tem que saber de onde a gente vai partir, né? Então, para isso, a gente elaborou algumas perguntas para fomentar essa conversa, né? Então, a primeira, basicamente, é o que é ancestralidade para vocês? E de que maneira que ela aparece a partir das práticas que vocês desenvolvem, cada um na sua respectiva instituição. Então, essa é a pergunta. Quem quer começar? Olá, boa tarde. Vocês me ouvem bem? Bom, então, obrigada. Eu posso começar falando um pouquinho, né? Eu sou a Naila do MUCAB, já fui muito bem apresentada. Agradeço o convite pelas equipes, tanto da Casa de Eva quanto da Casa de Ema. E numa sexta-feira, para mim, falar em ancestralidade é remeter ao sagrado. Então, eu vou começar, na minha concepção dessa pergunta, contando um Itã breve, que fala sobre Exu, que me remeteu quando eu vi a capa também dessa chamada para hoje. Esse Itã se trata de Exu e as Iabás. Exu reuniu as 3 Iabás, Oxum, Oiá e Iemanjá, e lhes deu uma missão: que vendessem uma gorda e bela cabra que ele tinha no mercado. A única indicação de Exu era de que vendessem a cabra por 20 búzios, moeda preciosa naquela região. E claro, como dono da cabra, 10 búzios ficariam para ele, enquanto os demais elas poderiam dividir entre si. E lá foram as Iabás para o mercado contentes vender aquela gorda cabra que rapidamente conseguiram. E o fizeram. Separaram os 10 búzios de direito de Exu e os outros 10 elas foram dividir por 3. Dividir 10 por 3. Bom, elas começaram a propor algumas movimentações e Iemanjá tomou a frente e disse que, por ser a mais velha, ela tinha o direito de ficar com um búzio a mais. E certamente as outras não concordaram. E Oiá se coloca muito bem nesse momento. Eu, Oiá, com toda respeito e bênção, minha irmã, mas eu sou a mulher de Xangô do reino de Oió. Este búzio a mais pertence a mim.
E claro que isso não gerou contentamento, tanto que Oxum, trajando o seu amarelo, veio com toda a doçura e disse que por ser a mais nova, ela sim merecia ficar com um búzio a mais. E as outras não concordaram. E se fez uma grande confusão no meio do mercado, afinal, como se daria essa divisão? E uma fala que tem mais direito, e a outra fala que o direito é todo dela, até que todos em volta se aglutinam e tentam entender o que acontece quando ele aparece. Quando Exu chega ao mercado e observa aquela cena. E sem dizer muitas palavras, ele interrompe a discussão apenas com sua presença. O que se passa? Vocês discutindo, minhas iabás? Pois eu tenho a solução. Ele, então, pegou os 3 búzios de direito e deu a Oxum. Tomou os outros 3 búzios, deu a Iemanjá. E os outros 3 búzios entregou a Oiá. Os seus 10 já estavam garantidos. Afinal, ele era dono de todos os caminhos. E disse a elas: minhas iabás, cada uma de vocês tem por direito 3 búzios. E o que sobra, na verdade, não sobra. Ele é o primeiro. Este búzio deve ser dado a quem veio antes de nós. Exu então se abaixa no meio do chão de terra, cava um buraco profundo e coloca lá dentro este búzio que diz: cada passo que damos é porque outros tiveram que os dar. Nós só estamos aqui porque viemos de algum lugar. E só prosseguiremos graças a quem nos anteveio. E cobrindo o búzio com terra, naquele momento, Exu deixou bem marcado, assentado e enraizado, que nada somos sem os nossos ancestrais. Axé e Laroyê, abrindo os caminhos. E eu vou parar por aqui por enquanto. Que lindo lá. Parabéns. Nossa, que história linda que você trouxe para nós. Obrigada, obrigada. Esse é um Itã, né? Uma das narrativas que vem dos povos Iorubá, que tem ali, né, esse diálogo entre importantes orixás dentro do panteão iorubano. E eu optei por trazê-lo hoje porque não queria estender muito porque que eu escolhi esse Itã. Acho que essa foi minha tentativa de resposta, mas contextualizando um pouco mais, para mim a ancestralidade vem muito desse reconhecimento não só sagrado, mas também na perspectiva do legado, né? Reconhecer que a gente só está, não só enquanto indivíduos, mas enquanto humanidade, a gente só está acessando tecnologias que foram nos passada, né? Que nos foram passadas por essas pessoas. E nessa perspectiva do Mucab, falando um pouco institucionalmente, a gente tem esse compromisso político. Afinal, a gente é o Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira. Então, acho que trazer esse Itã para provocar, né, os nossos diálogos é algo que me afeta pessoalmente, já que também sou contadora de histórias, mas eu acho que ratifica esse compromisso político que o Mucab tem com as narrativas de origem africana. Posso fazer uma pergunta para a Naila? Naila, você pode falar um pouquinho para a gente mais sobre o que é Itã, né, e o significado desse termo, e de onde ele vem, sua origem? Sim, sim. Os Itãs, eles se assemelham muito nas estruturas do que a gente chama de conto, né? Tem ali tem a narrativa principal, tem mensagens sendo passadas.
A gente também gosta muito, quando a gente vai debater dentro do educativo e em outros espaços de educação não formal, a gente fala muito sobre como os itãs são um exemplo desse patrimônio material, né, que expressa os valores civilizatórios africanos e que se reverberam também no que a gente compreende como os valores afro-brasileiros. Então, os itãs, eles, na própria estrutura, né, das palavras, eles vão criar ali um ambiente de ludicidade, a oralidade é a protagonista, a musicalidade, né, o ritmo da fala, e alguns também a gente traz versos, né, tem versos que expressam isso. E essa palavra em si é relacionada aos povos iorubá. Então, se a gente for ver povos de origem banto, no quimbundo, no kikongo, a gente tem outros nomes, né, para esse tipo de narrativa. Mas entendendo que a tradição oral, ela é presente em todo o continente africano, não só por meio dos griots, mas também por meio dos djele, né, que são outros fazedores, outros cumpridores de um papel social. A contação de história, usando o continente como referência, é um papel social que é muito para além do entretenimento, né, do artístico, também é um fundamento, mas está muito relacionado ao aconselhamento, à manutenção desses valores tradicionais, né, a manutenção da memória. Então, os itãs são esse instrumento, né, de manutenção da memória por meio da oralidade, principalmente com essa vertente, com essa origem ligada aos povos iorubá. Te agradeço pela resposta. Eu adorei que você trouxe esse Tan e eu fiquei pensando, tá, como é que essa história vai terminar, né? Fiquei muito atenta, quase como um filme. Eu falei, será que Exu vai guardar esse búzio para ele? Ele seria inteligente se ele fizesse isso também. Ele estaria dando uma lição, né? Mas acabou que teve um final muito mais interessante do que o que eu esperava, né? E acompanhando essa fala, eu fiquei pensando também como é interessante a gente pensar a ancestralidade também partindo da gente hoje como ancestrais de quem vem futuramente, né? Pensar também em que responsabilidades a gente tem de produzir outras tecnologias, também de manter essas memórias que nós trazemos e tudo mais, né? Bom, muito obrigada, Naila. Quem quer continuar? Temos muitas pessoas aí. Bom, eu acho que eu posso dar continuidade, né, talvez. Bom, eu sou a Rafaele, aqui do Instituto Pretos Novos, né, fico sempre empolgada, né, quando temos essa conexão de casa para casa. Vou falar um pouquinho da história, né, de como o IPN se tornou um museu. Eu sou uma das fundadoras da instituição, do Instituto Pretos Novos, né, e sem querer, minha família encontramos, né, um sítio arqueológico, que é o Cemitério dos Pretos Novos, no quintal de casa, no qual estou agora, nesse exato momento, no quintal de casa. E fazendo várias, né, conversas, né, e da última reunião que a gente também teve, o encontro, né, a gente fala de casa para casa, né, porque o Museu dos Pretos Novos, né, ele surge na casa, no quintal de casa. E aí foi em 1996, eu tinha 12 anos, nem pensava, né, nessa estrutura, né, que a gente tem hoje, nas ações que a gente vem desenvolvendo, né, mas em relação à ancestralidade, a minha falecida avó, né, ela tinha feito uma revelação para a família, acho que se bobear até antes de eu nascer, e tinha dito para os meus pais que a gente teria condições de encontrar um tesouro no nosso terreno. E aí anos se passaram, eu sou a filha caçula, né, tenho umas 2 irmãs, e aí esse dia chegou de encontrar esse tesouro. Por acaso, em 96, em janeiro, né, dia 8 de janeiro de 1996, a gente resolve fazer uma obra no quintal de casa e se depara aí com uma grande ossadas, né, e aí tentando entender o porquê essas ossadas estavam no quintal, né, a gente pensou muitas coisas,
chacina, né, coisas assim de filme, e chamando a polícia, chamando a prefeitura, e o Mucabe, que na época era o José, porque na verdade é o José Bonifácio, né, que é uma antiga escola, na verdade a primeira escola do Rio de Janeiro, que é o Mucabe, fica situado, né, que na verdade é nosso vizinho aqui, de rua, então de casa para casa, de vizinho para vizinho, e tinha uma direção, e no caso a minha mãe, a Mercedes, ela foi lá, conversou, na época era o Castelo, era o Machado, e aí ela conversou com ele e falou, bom, eu tô com pepino, eu resolvi fazer a obra de casa, mas tem tantas ossadas no meu quintal que eu não consigo dar continuidade. Você sabe, por acaso, o que se trata? E ele comentou que existia um cemitério perdido, mas não se sabia sua localização. Então, a partir daí a nossa vida mudou, né? E à medida que a gente foi buscando as informações, né, os meus pais tentando entender, porque ninguém sabia dessa história, ninguém falava sobre esse cemitério, né? E a gente foi buscando informações, pessoas mais antigas, até que a arqueologia veio de fato, né, ficar por um tempo aqui no quintal de casa, levantando essas informações, e daí a gente resolve entender, de fato. A gente estava no antigo cemitério dos Pretos Novos, e assim é esse nome mesmo. Preto Novo é aquele que não foi escravizado, né, o cativo. Então, a gente começa a buscar mais ainda essa informação, porque você não encontra lugar nenhum naquela época, e aí vem as revoltas, a indignação, e por que ninguém fala, e por que ninguém comenta, e por que ninguém faz nada. E aí acaba surgindo em 2005, né, a fundação da instituição. Então, a gente juntou com os amigos do movimento negro, né, Marcelo Monteiro, tem muita gente que acabou, assim, abraçando essa causa, né, e esse ano a gente faz 20 anos, vai fazer dia 13 de maio de 2025, são 28 anos de achado arqueológico, e aí aquela notícia que minha avó deu, né, sobre um tesouro. Então, a ancestralidade, ela está aí, né, numa história que foi esquecida, que foi apagada propositalmente, que ainda é apagada propositalmente, e a gente faz questão de resgatar essa memória, a gente faz questão de preservar essa história, a gente faz questão de brigar, lutar por essa memória. Então, a gente simplesmente tirou do solo a ancestralidade que estava adormecida e apagada. E nessa luta a gente continua. Sabemos que é uma construção, né, desconstruindo muita coisa, e à medida que a gente vai dando os passos, né, bem devagar, a gente vai sentindo a dor, porque à medida que a gente vai avançando na pesquisa, né, a gente descobre que a maioria das pessoas que foram enterradas aqui são crianças que não tiveram condições de se defender, não tiveram condições de sobreviver, né, que a maioria que foram enterrados aqui é porque não aguentaram a jornada, né, e a gente dá voz a eles, né, então, a ancestralidade está nessa condição de você dar voz ao sentido daquilo que querem apagar, né? Então, a oralidade, né, essa vivência, o resgate, essa preservação, essa memória, tá tudo isso dentro, né? E a gente não para. Então, a nossa missão, né, à medida que cada um vem aqui conhecer, cada um vem sentir, cada um vem se identificar, não importa se é branco, se é preto, se é amarelo, se é vermelho, mas sim como ser humano também, né, porque são mais de 50 mil pessoas enterradas, né, que enterradas não no sentido, né, mas sim jogadas sem respeito. Então, a gente faz questão de resgatar essa ancestralidade,
dar voz a esses corpos que não tiveram condições de se defender, fazendo as ações reparadoras, né, de consciência, com as ações que a gente vem desenvolvendo, né, como o Circuito Herança Africana, aqui na região da Zona Portuária do Rio de Janeiro, conhecendo os pequenos pontos que têm a ver com toda a história, né, desde o mercado de escravizados ao cemitério dos Pretos Novos, ao Cais do Valongo, a Pedra do Sal, que o Rafael depois vai falar com mais calma, mas nós estamos aqui incomodando muita gente, no sentido de que a gente não vai ficar calado e que a gente não para. Não importa mesmo qual seja a sua classe social, a sua condição, mas sim ser humano, né? O mínimo que a gente pode fazer é dar respeito a eles. Então, é bem mais ou menos isso. Que ótimo, muito obrigada por compartilhar com a gente, Rafael. Você disse que o Rafael ia falar da Pedra do Sal, fiquei curiosa. Podemos falar para ele logo? Então, o meu áudio está um pouco cortado, não sei se eu peguei no momento certo, mas é o que a Rafaele coloca, né? Estou aqui no IPN, eu estou aqui na casa, onde a família Guimarães dos Anjos adquire o imóvel e o sonho da família era realmente fazer esse quarto para a Rafaele, inclusive ter um quarto só para ela, para as irmãs da Rafaele também. E quando essa ancestralidade vem à tona, e é o que eu falo muito isso, eu acho que nada fica escondido durante muito tempo, né? Uma hora a ancestralidade vai gritar e ela vai gritar de uma maneira que vai acordar a todos e ninguém mais vai dormir. A verdade é essa. E quando a Rafaele fecha a fala dela dizendo, né, a gente incomoda, eu acho que a gente incomoda por isso, porque a gente dá voz a quem nunca teve voz, a quem sempre quiseram apagar, a quem sempre quiseram silenciar, né? A gente não tem nenhum documento dizendo que nos deram a voz, né? Mas só em a gente criar um instituto que está em cima do maior cemitério escravagista das Américas, né? E receber no ano passado mais de 20 mil crianças de escola pública do Rio e Grande Rio. E quando eu falo Grande Rio, é Baixada Fluminense, né? São cidades da região metropolitana com índice muito baixo, a gente sabe disso, né? Com carências, N carências, né? E isso é dar voz, né? Então, é mostrar para essas crianças hoje que essa ancestralidade que está aqui, ela está viva, ela está latente, né? Então, quando eu chego no Cais do Valongo, e eu sou guia, né? Eu sou guia há 25 anos, né? Eu trabalho com turismo há 25 anos. Eu falo sempre o seguinte, eu vendo Corcovado, eu vendo Pão de Açúcar, eu vendo Lagoa, onde está a Eva Clabin, eu vendo tudo isso, né? Mas isso aqui não é vendável, porque isso aqui é a ancestralidade que está aqui, e não se vende a ancestralidade, né? A gente dá oportunidade ao visitante e a essas crianças virem conhecer o que de fato é a ancestralidade brasileira e que ninguém fala sobre, né? Ontem, por um acaso, aqui no Rio choveu muito, acho que São Paulo também, né? A gente está passando por chuvas, né? Temporais, né? E temporadas de temporais, né? E ontem aqui no Rio choveu muito à noite e a gente está com um projeto muito legal que a gente conseguiu uma verba de trazer ônibus, de ter ônibus para pegar essas crianças na escola e trazer para cá. E aí a gente pensou uma vez, por que não trazer a educação de jovens e adultos, né? Que não tiveram oportunidade alguma e quando jovem e adulto, menos ainda, né? A gente pensa nas crianças, mas os adultos também não tiveram. E aí ontem eu consegui trazer uma escola da cidade de Duque de Caxias, metropolitana nossa aqui, e no meio daquele temporal eu falei, cara, isso não vai dar certo, mas algo me dizia assim, não, manda o ônibus que assim vai vir. Gente, o ônibus veio com mais de 40 pessoas. Eram jovens, eram adultos, eram senhoras de idade de 60, 68 anos, negras,
que entraram no Instituto e falaram assim: eu moro há 50 anos no Rio de Janeiro, eu não sabia que isso existia, né? Gente, a gente está a 19 quilômetros de Duque de Caxias. Eu sei porque eu moro em Duque de Caxias. Então, assim, a gente está a 19 quilômetros de Duque de Caxias. Então, é mostrar. E aquela senhora, quando veio naquele temporal, e ela olhou, ela conheceu o Museu Memorial junto com um guia nosso. E aí a chuva cessou. A gente foi até o Cais do Valongo, à noite, um tempo feio, e a gente foi. E dali a gente foi à Pedra do Sal, né? Um local de memória vivíssima, que foi, que é, que vai continuar sendo, mesmo com essa gentrificação acontecendo ao nosso redor. A Naila está aqui do lado, sabe bem disso que a gentrificação está batendo na nossa porta aqui, né? Que é e que vai continuar sendo. E depois nas fotos e no vídeo que a escola fez, foi olhar para aquela senhora e pensar: nossa, como valeu a pena mandar um ônibus numa tempestade, buscar esse pessoal em Duque de Caxias para vir aqui conhecer o Instituto, conhecer a Pequena África, porque de verdade o que nós fizemos foi com que essas pessoas conhecessem a sua própria ancestralidade, né? Então, às vezes as pessoas me perguntam muito o seguinte, né? Mas a atividade turística dentro de um cemitério sempre existiu, né? A visita a cemitérios acontece no mundo inteiro, né? Mas o nosso aqui é diferente, porque o nosso tem uma ancestralidade aqui, ó, pulsando muito e muito forte, gente. Muito forte mesmo. É um prazer estar aqui com vocês. Queria só comentar que uma das primeiras vezes, talvez até a primeira vez, que eu fiz o circuito de herança africana da Pequena África foi com o Rafael. E ele é um exímio contador de histórias, né? Não preciso pontuar isso aqui, todo mundo já percebeu muito bem. E eu lembro da sensação como se fosse agora, de chegar pela primeira vez no IPN. E foi na época ainda das obras do VLT, então estava tudo enlameado, também foi numa época de temporal. E eu cheguei com um grupo, ele tinha lá levado a gente. E quando a gente entrou, meio que todo mundo assentou ali de alguma maneira, né? Porque é um lugar energeticamente muito intenso e, enfim, acho que quem está ali diariamente, né, certamente tem muito mais a comentar sobre, mas o Mucabe está próximo, né? Toda a nossa região é muito pulsante energeticamente. E eu acho muito difícil, ao mesmo tempo bonito, esse trabalho de contar essa história que vai explicitar o trauma que atravessa a população descendente de pessoas africanas escravizadas, ao mesmo tempo trazendo as ressignificações, né? Trazendo o que somos enquanto povo para além do trauma. Se fizemos tudo o que fizemos com esse episódio multissecular, imagina o que faríamos sem esse atravessamento, né? O que seríamos sem isso? Então, eu acho que é sempre um trabalho, sobretudo essa coisa da visita, né, com os grupos, de ao mesmo tempo escancarar essa ferida que fica ali por vezes recoberta sob o band-aid da democracia racial, ao mesmo tempo trazendo essa potencialização, né, e um orgulho para muitas dessas pessoas pretas e não negras que não reconhecem esse lado positivo também da história, esse lado do protagonismo, da valoração dos atores, né, envolvidos nessa recriação de mundo, nessa recriação de África, naquele lugar da cidade. Então, eu sempre vejo como um trabalho de muita admiração e sempre penso, né, dentro do Mucabe, como que é importante, né? Quando eu falei na palavra compromisso, é de fato isso, né? O que a gente carrega enquanto instituição, e, enfim, eu só queria mesmo trazer esse comentário. Aproveitando, né, a fala da Naila, saudações a Rafael, Rafael, e pensar, né, projetos aqui no Instituto, é pensar sempre na perspectiva da ancestralidade, né, essa perspectiva do respeito, na perspectiva de quem veio antes, e especialmente, sobretudo, os pretos novos, né,
Como assim? É como se a gente conversasse, perguntasse, né, se eles aceitam, se eles querem que determinados projetos, determinadas atividades, determinadas ações sejam implementadas. Até porque é impressionante, quando eles não querem, não acontece. E então, assim, pegando a fala da Naila, da Rafael, do Rafael, pensar ancestralidade, é pensar tecnologia, eu acho, hoje, de sobrevivência, sabe? Sobrevivência do planeta, né? Porque eu fico, como socióloga, né, que a gente trabalha muito no tempo sincrônico, no tempo de hoje, né? Na história do hoje, né? Mas também é trazer a memória, né? E a memória é a presentificação do passado, da história, entender o quanto essas tecnologias podem contribuir nas tecnologias ancestrais, a oralidade que a Naila falou, a questão visionária da avó da Rafaela em relação ao tesouro, as ancestralidades que gritam, né, que o Rafael trouxe para nós também, é entender que no tempo da instantaneidade, né, no tempo em que a gente precisa olhar, né, o antes, o ancestral, né, que veio, que nos constitui, né, e repensar para onde a gente está indo, né, enquanto comunidade, enquanto sociedade, enquanto planeta, né, a gente é constituído, né, por vários povos, civilizações, mas de fato, acho que olhar para a contribuição, né, afrodescendente dos povos originários é um diferencial, né, é muito diferente de pensar a ancestralidade no viés eurocentrado, né, da comunicação, né, para o futuro, e para um futuro que não se pensa na preservação, não se pensa no respeito à vida, não se pensa no respeito ao outro, né? Então a gente olha, né, a ancestralidade afro-brasileira, afrodescendente dos povos originários, também pensando em justiça social, né? Pensando quanto essas histórias que vocês contam, que vocês trazem, né, que vocês colocam em forma de memória, nos ensinam a pensar numa perspectiva de salvamento mesmo, de cuidado, né, do planeta, de cuidado do mundo, cuidado das relações, né, e o quanto isso anda descuidado, né? Então, a minha fala vai muito nesse sentido, de fazer um contraponto, né, das ancestralidades eurocentradas e as ancestralidades, né, a forma de pensar a ancestralidade africanas, afrocentradas e indígenas, como são diferentes, né, e para onde a gente quer transportar o planeta, né, para onde a gente quer fazer com que as coisas permaneçam e, enfim, que a gente possa, né, também ser ancestral de quem vem, porque se a gente for nessa batida que a gente está, nesse corre, né, do capitalismo, do patriarcado, da colonialidade que ainda vige, né, acho que a gente corre um sério risco de não ter mais para quem contar nossas histórias,
né? A gente corre o risco de não ter gerações futuras que nos respeitem, que nos acolham enquanto ancestralidade. Então, eu acho que é importante a gente tentar ter esse espectro, né, tanto espacial quanto temporal, né, e colocar em perspectiva o que a gente quer, né? Colocar tecnologias também diferentes para pensar o que a gente quer e o que a gente acha que vai dar mais certo, o que acha que as contribuições que hoje podem efetivamente nos salvar, né? E eu acho que as contribuições hoje que podem efetivamente nos salvar são as contribuições de uma ancestralidade, né, que não está pautado no eurocentrismo, que não está pautado no colonialismo nem no patriarcado, né? Então, era essa contribuição que eu queria trazer nesse primeiro momento. Eu posso fazer uma pergunta? Posso ter. Claro, deve. Que é tanto para a Naila, né, quanto para o Rafael, Carla, Rafaele, né? Vocês falaram de ancestralidade, a gente parte para a memória, mas também a gente parte para o apagamento, né, de muitas memórias, de muitas identidades, e falaram muito em tecnologias. Existe algum projeto, algum pensamento em tentar reaver essas memórias apagadas? Foi possível, né, ou está sendo possível fazer um mapeamento dessas pessoas que foram lançadas, não é nisso que se transformou no cemitério dos Pretos Novos? Existem, não é, mecanismos hoje, por exemplo, no Brasil, que viabilizam reaver, né, os territórios de origem dessas pessoas, possíveis grupos culturais às quais eles pertenceram. A gente consegue entender um pouco, né, de onde essas pessoas vieram, a quais grupos elas pertenceram ou pertenciam. Quando digo grupos culturais, né, comunidades. Então, a gente produziu, né, no ano de 24, uma série de pesquisas a partir dos livros de óbitos, né, que estavam na Cúria. Pesquisadores estão trabalhando esses livros, estão tentando, com metodologias e tecnologias e práticas muito próprias, decifrar, né, porque está tudo muito ainda, muita coisa foi perdida e aquilo que se salvou é muito difícil a gente conseguir entender, passar para um papel e fazer uma análise, né? E fazer as referências necessárias de história para trazer essa memória, né? Mas o IPN conseguiu, né, fazer essa transposição, né? E agora a gente vai lançar a trilogia com que o terceiro e o quarto livro serão análises, né, que podem serem indicativos bastante substanciais sobre quem eram os Pretos Novos, como chegaram, em que embarcações, de que portos, né? De que identidades, que tronco linguístico, enfim, a partir, inclusive, de marcas corporais que vão ser estudadas. Então, a gente está numa expectativa muito grande desse lançamento e que a gente possa, a partir de democratizar e dar acesso a esses livros, que outras e muitas outras pesquisas venham, que seja, na verdade, um fomento e que a gente sensibilize para que as pessoas olhem para essas histórias, né? Olhem para essas identidades, olhem para o quão é importante investir em pesquisa ainda e olhar para essas pessoas, para essas 40 mil pessoas, 50 mil pessoas e tantas outras que passaram por esse processo de escravização e especialmente os pretos novos de morte, né?
Então, a gente está com esse projeto. Eu queria aproveitar também para falar de um projeto um pouco mais que vai começar mais novo, né? Mas esse também do livro ainda estamos na expectativa de lançamento. As pesquisas ainda estão em andamento, terceiro, quarto livro, que é o Pacto, a Rede Museus Antirracistas, né? Chamado primeiro Programa IPN de Promoção da Equidade Racial em Museus e Centros Culturais, né? Que esse programa visa trabalhar basicamente em 6 eixos, né? Mas poderiam ser mais, e podem ser mais. É um programa que a gente também está construindo, né? E esses 6 eixos são formação, educação, comunicação, acervo, pesquisa, inclusão social e democratização e gestão, né? Entendendo gestão aí toda a ideia também de empregabilidade, e aí a gente quer, nesse primeiro momento, a gente vai fazer um seminário dia 30 de maio de apresentação do programa, com 3 mesas, né? A primeira mesa quer ser preto no museu, né? Uma segunda mesa que vai falar das redes que constituem a museologia social, a museologia quilombola e a educação museal. E depois a gente vai ter uma mesa que vai falar sobre os museus afrocentrados, né, especificamente, mas entendendo que esse programa não é voltado a museus apenas de temática africanas ou indígenas ou afro-ameríndios, né? A gente também quer dialogar com os museus brancos, conservadores, que é esses que precisam mais mudar, né? A gente tem esse entendimento também que a gente precisa mudar essas práticas dentro dos museus eurocêntricos e coloniais. Então, assim, está aberto a todos, né? Mas a pegada metodológica vai ser, e teórica, e vai ser afrocentrada. A gente pretende fazer um diagnóstico nesses 6 eixos que eu falei anteriormente. E aí, no segundo seminário, nós vamos fazer uma sistematização desse diagnóstico, né? O público é voltado, né? O programa é voltado para profissionais de museus e centros culturais. Feito essa sistematização, no segundo seminário, a gente vai para mais 6 capacitações, para mais 6 formações, que aí serão de implementação e fomento da política de equidade racial nos museus, né? A gente vai trabalhar essa política e orientar para que os museus e centros culturais possam implementá-las, essa é a expectativa, e em cada eixo, né? Depois a gente vai recolher, vai sistematizar mais uma vez os planos de ação daqueles que puderem entregar, né? E trabalhar todos esses dados, tanto do diagnóstico como dos planos de ação, numa cartilha que será entregue no terceiro seminário, né? A gente previu 1.000 cartilhas, na verdade, que serão distribuídas, e assim, todas as instituições que estão aqui, né, são convidadas a participar dos seminários, do projeto, do programa, né? Aqueles que que se propuserem a trabalhar os diagnósticos e os planos de ação, nós estamos pedindo, vamos solicitar que assinem um termo de adesão para que a gente possa ter um compromisso de entrega, né, tanto daqueles que vão participar da rede Museus Antirracistas, do PAC, do programa, quanto do IPN entregar esse resultado final. Então, acho que a gente tem boas novidades, né? Também, falando na área de tecnologia, a tecnologia em rede é uma coisa muito nova, né? Nem tão nova assim, mas eu acho que é revolucionária, porque ela se dá de forma horizontal.
né? Então, a construção dessa rede de museus antirracistas, ela está transbordando, né? A gente pensou em fazer alguma coisa no território do Estado do Rio de Janeiro, a gente já está alcançando outros e outros e outros territórios nesse momento. São Paulo, Bahia, Minas, e territórios e instituições, inclusive, que com chancela para além do território nacional, que é o ICOM e a Unesco, né? Então, a gente está muito feliz com essa possibilidade e queremos que seja um programa contínuo, né? Porque o grande problema das políticas públicas, de uma forma geral, mas aquelas as de cultura em especial e de memória mais ainda, né, é a descontinuidade que sofre, até pelos apagamentos deliberados, né, que nos impõem. Então é isso. Falar sobre esse programa hoje é uma prioridade nossa, né, e convidá-los a participar, certo? Não sei se eu fui além do que você havia perguntado, Carlos, mas é isso. A gente tem, então, os livros que estão olhando, que estão pesquisando, né, essas questões de quem eram os pretos novos, de onde vieram, quais são suas identidades, né, tentar falar um pouco mais sobre isso e, por outro lado, também a gente tem essa rede que vai se formar a partir do programa. Tá bom? Eu estou ouvindo Carla falar aqui e eu achei super interessante todas essas coisas que vocês vêm construindo, né, ao longo do tempo. Eu queria também pedir para a Naila falar um pouco do acervo de vocês aí do Mucab, né, para a galera que é de São Paulo, ou alguém que é do Rio e não conhece, né, eu acho que seria interessante o acervo do Pretos Novos, a gente conseguiu entender um pouco, né, do que se trata, né? Mas seria interessante que você trouxesse também um pouco sobre o que tem aí no Mucab, né? De que forma que vocês trabalham nesse encontro com os visitantes e recuperando essas tecnologias, né? Pegando um gancho também na pergunta do Carlos. Sim, eu acabei fazendo um pensamento não muito linear, né? Não contextualizei a instituição, mas o Museu da História da Cultura Afro-Brasileira, o MUCAB, ele é fundado em 2017, e como a Rafaele bem comentou, né? Ele está localizado num espaço físico que nem sempre foi um museu. Nos anos 80 foi o Centro Cultural José Bonifácio, onde também existiu e ainda existe a Biblioteca José Bonifácio. Antes disso, ali por volta dos anos 70, foi uma escola, e vira e mexe a gente recebe moradores do entorno que batem lá e falam que estudaram, que têm memórias sobre isso. E foi fundado no século XIX, em 1877, este prédio, como a Escola de Santa Rita, pertencente ao conjunto de escolas do imperador, né, na gestão aí do Pedro II. E o MUCAB, ele é criado em 2017, nosso aniversário é 14 de maio, pertinho ali do IPN, só que mais jovens. Ele é criado justamente por conta do marco da Unesco de reconhecimento do sítio arqueológico do Cais do Valongo como patrimônio da humanidade, né? Patrimônio material da humanidade. Então, tiveram alguns movimentos, né, de ativistas anteriormente a isso, é importante fomentar, desde o Centro Cultural, né? A gente teve diferentes gestores, como a Carmen Luz, o Wilton Cobra, a Conceição Evaristo não chegou a ser gestora, mas esteve presente no Centro Cultural enquanto professora, também na escola. Então, a gente sempre teve ali esse movimento negro educador, né, citando o Nilma Lino Gomes, reverberando ações que culminassem no MUCAB. Tanto que hoje, na verdade ontem, a gente inaugurou uma exposição chamada Histórias e Sonhos, enlaces entre o Centro Cultural José Bonifácio e o MUCAB. E nessa exposição, que eu estou na curadoria,
a gente se preocupou em fazer essa reverência, não só a essas personas, né, que estiveram ali atuantes presentes, mas também a esses artistas que passaram por esses espaços e deixaram as obras que hoje estão na reserva técnica. E como a gente tem mais de 3.500 obras, a gente não consegue expor tudo, né? Nenhum museu consegue. E cabe esse trabalho constante de refresco, né, desse circuito expositivo. A gente tem uma exposição de longa duração chamada Protagonismo, Memória, Orgulho, Identidade, Protagonismos no plural, em que a gente dá ênfase justamente a essa valorização da história da cultura afro-brasileira. Então, acho que é uma dobradinha muito interessante as pessoas que passam pelo IPN vão ao Mucabe ou vice-versa, porque a gente consegue fazer um desenho, né, do que é esse marco histórico que é atravessado pela dor, mas também essas outras pulsões que vão sendo construídas ali no território. Então, no nosso acervo, por exemplo, em exposição, a gente tem obras da tia Lúcia, né, uma figura super recente, importante para a pequena África. Ela faleceu em 2018, ou seja, produziu lindos e lindos quadros. Também era uma rezadeira. A gente tem obras do Nelson Sargento. A gente tem o Heitor dos Prazeres, o quadro dos Sambistas, que chama também muita atenção das pessoas que vão lá. É, inclusive, uma das minhas obras favoritas. E em um dado momento, o Rafael falou da voz, né, sobre dar a voz. A gente tem no Mucabe, e é uma discussão que a gente também traz com os visitantes, esses dois aspectos, né? O prédio, os moldes imperiais, neoclássicos ali do século XIX, e uma narrativa da exposição que conduz para um protagonismo afro-brasileiro. Então, como que essas duas ideias, no mesmo espaço conflitantes, como que elas dialogam e como que a gente também provoca as discussões em meio a isso. E tem uma obra, por exemplo, lá no Mucabe, que ela é toda feita em ferro, chamada A Negra. É uma estátua de uma mulher que está segurando aqui uma luz sobre a cabeça e ela tem uma postura em que os olhos olham, né, olhando para baixo, uma postura de submissão, e ela está acorrentada. E é uma estátua que está lá desde antes da conclusão do prédio. Essa estátua foi feita como símbolo da lei do ventre livre. E a gente se pergunta, né, poxa, por que não tirar? E eu acho que pode ser uma coisa que dialogue também com as casas aqui, né, de Eva e Ema. Como que a gente lida com esses símbolos que vão reforçando esse aspecto colonial, né, que vão ratificando esse lugar eurocentrado, como Carla coloca, e como é que a gente lida com eles não removendo, ou botando, né, removendo, em alguns contextos as pessoas removem e fazem coisas, né, com esses símbolos, mas a gente optou por não fazer isso. É uma escolha da curadoria, em 2021 ainda, de manter essas obras. Isso gera um diálogo bem interessante sobre como isso acaba justificando o nosso próprio discurso, do porquê que a gente precisa que esses símbolos sejam vistos para que as pessoas não continuem acreditando que o racismo não existe, por exemplo. Que essa é a materialidade desses pensamentos, né? Dessa estrutura dominante estatal que teve no Brasil. E uma dessas, enfim, em meio a essas imagens que constroem o prédio, tem uma obra feita por um artista chamado Yuri Cruz, agora em 2021, que ele pega a figura da Anastácia, a escravizada, que é uma figura amplamente difundida em todos os livros didáticos há dezenas de anos, e ele faz uma releitura de uma Anastácia sem mordaça. E é lindo, assim, é muito empolgante, porque ele entalha na moldura justamente voz, que o Rafael comenta. Ele entende, né, assim como a curadoria e essa conversa que a gente traz com os visitantes, sobre como essa voz realmente sempre esteve lá, mas não necessariamente teve mecanismos para se colocar. Então, ao mesmo tempo que eu passo pela Negra e sinto uma aflição de em algum lugar, né, essa mulher continuar escravizada,
eu entendo o quanto isso é importante para que a figura da Anastácia livre dessa releitura seja ainda mais apreendida, para que ela ainda impacte as dimensões, né, que o artista se propôs a impactar. Então, a gente tem esse acervo de tanto objetos que já estavam no prédio desde a escola, a gente tem obras desses artistas que expunham no Centro Cultural, e a gente também tem em exposição e na reserva técnica obras desses artistas contemporâneos, né, que vão trazendo esse protagonismo por diferentes linguagens. A maior parte do nosso acervo é de fotografias, são cerca de 2.000. Tem uma do Grande Otelo Criança, que é uma lindeza, está na exposição. É o pequeno Grande Otelo, assim, uma gracinha. Convido vocês a, né, visitar, quem puder. Quem não puder, me pede que eu mando. E fotografias do Teatro Experimental do Negro. É boa parte da coleção da Ruth de Souza, que foi doada para a gente, e que também é mais um desses movimentos, né, que a gente vem comentando aqui, sobre ressignificação, né? É um apontamento, né, desse papel tão importante que a Abdias articula ali nos anos 40, de letramento racial, né? A gente, inclusive, dentro da exposição, tem uma das paredes que trazem uma série de fotografias, e em frente a essa parede a gente tem um busto de Zumbi. Então eu sempre olho como se o Zumbi, né, tivesse ali como esse símbolo do Quilombo dos Palmares, dialogando com Abdias, né, que vai trazer aí a ideia de quilombismo, essas articulações modernas também de sobrevivência e de subsistência. Então, o MUCAB é esse espaço, a gente tem um acervo, né, que perpassa essas discussões, e para além também da salvaguarda material, a nossa diretora, Sinara Rubia, se preocupa muito com essa ideia de encontro, né, do quanto o patrimônio imaterial também é herança nossa e precisa ser reconhecida e igualmente validada como produção intelectual, que é um desafio, né? A gente tem as rodas de samba, de jongo, caxambu, sendo cada vez mais reconhecidos. Então, a gente tem um circuito expositivo aberto e semanalmente a gente tem alguma outra atividade de encontro acontecendo também no museu. Então, o MUCAB vai atuando mais nessas linhas. Posso pegar aqui de novo o gancho? Estou perguntador hoje, né? É porque a Naila falou de uma coisa que está aqui na minha cabeça desde o início, né, do nosso encontro. E você tocou aqui nessa figura da negra. E que bom que vocês não tiraram, porque eu acho que isso serve exatamente para fomentarmos uma série de debates super importantes e urgentes a todo momento, exatamente para a gente não ter mais apagamentos, não é? E aí estou aqui me perguntando, será que existe, não é, algum tipo de ritual que possa ser feito, algum tipo de ação para, de alguma maneira, libertar essas almas? Não é? O católico, por exemplo, faz a missa. Existe aí, pelo outro lado, né, pelo lado africano, afrodescendente, algum tipo de ritual que possa ser feito para essas almas serem libertadas, para essas almas seguirem, né, seus caminhos? Eu vou falar um pouquinho, mas acho que a galera do IPN também tem coisas a dizer, né, nesse lugar. Definitivamente tem. Eu tenho essa sensação quando eu passo pela Negra, mas ao mesmo tempo, o fluxo de pessoas no museu nesses espaços de encontro fazem do MUCAB um grande terreiro, em certa medida, né? A gente, nos eventos, a gente está proporcionando uns xirês de movimentação de axé, energeticamente falando. E, para além disso, dentro do museu, a gente tem algumas energias e entidades que a gente sabe que estão lá, que a gente alimenta, inclusive, que a gente agradece, que a gente reverencia diante, né, dos encontros. A gente teve
há 2 dias atrás, por exemplo, a certificação das baianas e baianos de Acarajé, que foi um evento belíssimo, enfim, lá no auditório, e a gente, uma das baianas, foi lá e alimentou com acarajé bem recheado, bem gostoso, algumas dessas entidades que estão por lá. Então, ao mesmo tempo que no, no, no cotidiano ali, né, no olhar mais micro, a negra esteja lá com as correntes, eu sinto também que no macro, nas ações que a gente faz, ela já foi liberta, né? Ela já tá no Orum. A Rafael teria alguma... Bom, eu não sou do axé, mas eu sou espiritualizada, né? Todos aqui de casa, mas nós respeitamos todas as religiões, né? E vivemos nessa energia com muita frequência. E na medida que a gente teve a descoberta, né? E a gente foi dando os passos, passo de cada vez, a gente foi criando essa voz, essas pernas, esses braços, e foi recebendo um por um, né, em casa, dentro de casa. Depois a gente aproveitou o quintal, a extensão da casa, recebendo 2, 3, 4, 5, 6, hoje acho que está quase 30 mil pessoas por ano. Então, essa forma de a gente dar voz, de a gente dar os braços, de a gente dar as nossas ações, e como família, que somos movimentadas por eles. Então, a gente fala internamente aqui que nós somos movidas pelos pretos novos, né? Eles nos conduzem. Então, tem horas que a gente parece que é Rafael, mas não é Rafael. Parece que é Dona Mercedes, mas não é Dona Mercedes, né? E assim, todos que estão aqui presentes, né? Porque a gente acredita que aqueles que estão aqui são escolhidos, né? E são escolhidos mesmo. Então, a gente tem um grande respeito por eles. Então, por isso, quando eu falo, quando a gente não vai ficar calado, é porque realmente a gente é um mecanismo, é um canal de voz por eles. Então, muitos, né, muitos que estavam aqui foram libertos. Eu tenho acompanhado isso desde os meus 12 anos de idade, né? A minha avó, falecida avó, ela era espírita, então ela conversava mesmo com cada ser que estava aqui e tentando entender, né, sua trajetória. Era uma curandeira, uma benzedeira, né? Então, a gente tem percebido que essa jornada toda, né, mediante as pessoas que vêm visitar e têm suas mediunidades, né, têm suas espiritualidades, têm suas revelações. Então, sempre tem aquelas mensagenzinhas do ouvido, né, que nós fazemos por eles. Então, a cada pessoa que vem visitar, a cada pessoa que vem buscar a sua ancestralidade, a cada pessoa que vem ter o seu autoconhecimento, né, é uma gratificação para eles. Eles acabam se conectando com a sua família, com a sua ancestralidade. Então, é uma liberdade, né? Então, eu acredito muito nisso, né? E, então, digo que tem muitos que ainda precisam, né, fazer suas trajetórias, mas tudo é seu tempo, o tempo deles é diferente do nosso tempo, né? Mas estamos aqui, né, fazendo por eles o que eles não puderam fazer, né, nem por si. E acredito muito, né, nessa conexão. Então, por exemplo, ontem, né, a gente teve aqui uma das atividades que é o clubinho do livro, né? E a gente começou essa atividade essa semana, mas já fazia o ano passado, só que agora foi contemplada com ônibus, né?
E aí a gente trouxe uma galerinha bem pequenininha, né, do ensino fundamental, de crianças de 6 a 12 anos, e aí a gente faz uma atividade bem lúdica com eles, mas antes de chegar aqui, a gente leva eles ao Cais do Valongo, aqui à Praça da Harmonia, dependendo do dia, do tempo, né, a gente leva eles ao Mucabe e finaliza aqui no IPN. E foi muito bonito, porque no Cais do Valongo, quem ainda não conhece, lá tem o baobá. E esse baobá, ele foi dado para a gente, se eu não me engano, não sei se foi em 2010 ou 2015, e a gente pediu, né, com muito carinho ao Eduardo Paz, na época, que pudesse plantar esse baobá lá no Cais do Valongo. E hoje o baobá está enorme, está lindo. E aí a gente faz uma atividade com as crianças de abraçar o baobá, de fazer uma ciranda no baobá, né? Tendo esse contato, né, com esse espaço, tendo esse contato com a ancestralidade, né? Ter esse contato que a gente não teve, né, na nossa infância. Então, eu vejo que há uma felicidade muito grande, tanto para as crianças que vêm aqui, e quanto para as crianças que estão ainda aqui, que ainda estão aguardando sua trajetória. Então, a gente sente de verdade, sabe? Esse amor, essa liberdade. Então, é só estando aqui e para sentir, sabe? Eu não sei nem se como eu consigo transcrever isso, mas a gente, né, tem sabido por algumas pessoas, né, do axé, e eles revelam, eles falam que muitos deles já estão indo, e é muito bonito de se ver, sabe? Eu queria complementar a fala da Rafaele, que é importante entender também que nós estamos num espaço, o Estudo Pretos Novos, a gente não tem aquela coisa, é só uma religião, né? A gente está num espaço ecumênico, onde a gente recebeu escravizados de diversas partes de África, inclusive da parte muçulmana, né? Então a gente também tem aqui alguns ritos muçulmanos que são feitos na casa. Então a gente sempre teve muito aberto a isso, né? O presidente da casa sempre foi muito aberto a isso tudo, até por ser uma família espiritualizada, como a Rafa está falando sempre, né? Então já tivemos ritos muçulmanos, já tivemos ritos do candomblé, da umbanda, católicos, tínhamos missas católicas durante muito tempo, né? E ao longo do tempo é interessante que assim a espiritualidade ela busca, né? Ela traz, né? A ancestralidade vai lá e busca alguma coisa, né? Quando a gente não tem nada a respeito, aparece uma exposição falando sobre o tema, sabe? Aparece alguém com uma exposição e aí a gente está passando por esse momento hoje, né? A gente está com uma exposição nova na casa. Para quem não conhece, o Instituto é dividido em duas partes. Temos o Memorial dos Pretos Novos, que é o Cemitério dos Pretos Novos, e a Galeria de Arte Pretos Novos, que é uma galeria de arte aberta, de arte contemporânea, aonde foi encontrado um sítio arqueológico voltado para os tupinambás, que são os ancestrais da terra, né? Os ancestrais da terra são os tupinambás, né? Então, você já imagina toda essa energia junta, né? Então já pega por esse lado, né? E na Galeria de Arte Pretos Novos está acontecendo agora uma exposição chamada Saberes Ancestrais Não Cabem em Sala de Aula, aonde a gente traz terreiros de axé para dentro da galeria de arte. E aí, gente, quando as crianças de axé, que a gente sabe como essas crianças sofrem preconceitos em salas de aula, né, e seja onde for, mas em sala de aula é muito forte o preconceito, né, porque a criança, ela não tem papas na língua, né, ela vai, se ela tiver que ser preconceituosa, porque ela aprendeu em casa isso, que o preconceito se aprende, a gente sabe disso, ela vai falar, né. Quando essas crianças entram na galeria de arte e dão de cara com aquilo que elas professam na religião delas, que muitas vezes elas têm que esconder dos colegas, né? Me arrepia, porque assim, os olhares dessas crianças é tipo, tio, isso está no museu. E aí elas fotografam, elas levam isso, elas abrem um vídeo, né? E falam, a minha mãe tem que ver isso. Aí a gente cutuca, né? A sua mãe, mas que mãe? A minha mãe de Achete.
ela tem que saber que está aqui. Gente, é assim, né? Eu sei que a gente está numa live, eu sei que a gente está falando sobre o Instituto Pretos Novos, sobre o Mucab, né? Não é puxando sardinha para cá, não, mas é assim, gente, é algo que quem não importa a fé que você professa, sabe? Se você está dentro da cultura, da memória, do patrimônio, e você saca que existe uma ancestralidade forte por trás disso tudo, você para e fala, cara, por que fazem isso? Né? Por que essas crianças passam por tudo isso? Né? Por que a gente continua sendo um país tão preconceituoso com crianças que olham para aquilo com brilho nos olhos e falam, tio, é meu santo, ele está ali. Gente, desculpa, é isso, sabe? Você fala, não tem mais o que dizer a partir daí, né? É só assim, fica à vontade, registre o seu momento, coloca no Instagram, marca todo mundo que esse é o seu momento, sabe? É isso. Eu acho que tem, né, essa nossa roda de conversa, assim, trazer isso, né, para essa conversa e sabendo que com a tecnologia, né, ela vai ficar disponível para todas as pessoas. Eu acho que é algo que realmente, assim, não precisa de muitas palavras, né? E a gente está falando tanto da oralidade como uma prática educativa, da ancestralidade. E a gente vem né, de uma construção de cultura, né, eurocêntrica, branca, heteronormativa, muito centrada, né, no livro, né, na palavra escrita, no dogma, né? E acho que trazer aqui essas outras formas, né, de ser e estar através da oralidade, através da espiritualidade, através do sentimento, através do encontro, né? É também professar outras formas de, de estar junto, de transmitir, de, de educar, né? Então, acho que, sei lá, para mim ficou muito evidente essa força da ancestralidade que vem não pelas práticas educativas, né, que nos constituem dentro dessa branquitude, né, mas o contrário disso, né, como as práticas educativas envolvem tantos outros, tantas outras formas de ser e estar no mundo e a importância, né, de reforçar, de ter clareza, né, desse compromisso com a ancestralidade, porque é esse compromisso com a ancestralidade que vai fazer com que nós possamos sobreviver, né? E acho que o que foi dito aqui hoje, ela reforça muito isso, né? E que acho que é um pouco isso que nos fortalece para a gente levar e acreditar e comungar com as práticas de ancestralidade nos museus onde isso não está tão evidente, né? Onde isso está tão apagado, né? Como nas nossas casas museu, né? Esses apagamentos são os desafios que a gente convive todos os dias. E estar aqui nessa roda, nesse encontro, né? É um privilégio. Que bom que essa conversa vai ficar e eu espero que ela reverbere e ela seja uma expressão oral que mantenha esse compromisso. Muito obrigada. Eu também quero agradecer aqui em nome da Casa Museu Eva Klabin. Quando esse encontro foi pensado, né, nós já intuíamos o quanto ele seria importante, quantas falas essenciais, né, seriam colocadas aqui. E, de fato,
Eu acho que o nosso grande desafio, né, sendo trabalhadores da educação nos museus, é falar de coisas que não estão evidentes, é abrir, né, como disse o Rafael, as portas para outros assuntos, e assuntos que digam respeito à vida, assuntos que digam respeito à falta de respeito, não é, com aquilo que é direito de cada um, o que diz respeito à religião, às suas crenças, aos seus credos, aquilo que cada um acredita, cada um acha bom para si mesmo. Então, eu vejo aqui a importância do nosso papel, do papel de cada educador que está aqui e dos outros, não é? Que estão aí no mundo. Nós temos um papel essencial, um papel fundamental e tão importante de rompermos com tantos muros, com tantas fronteiras invisíveis e sociais. O Rafael falou da experiência com o pessoal de Duque de Caxias, eu venho de São Gonçalo e nós sabemos, não é, que essas distâncias, apesar de 19 quilômetros, como bem disse o Rafael, é muito mais extensa, né? Essa distância é muito maior, porque existem uma série de muros invisíveis e sociais que dificultam a chegada, não é? A entrada e a permanência dessas pessoas que estão tão distantes, ou mesmo quando estão aqui, não é? Numa comunidade aqui perto, que não está tão distante, está a alguns metros daqui e mesmo assim essas pessoas não estão presentes aqui. Então, o nosso papel é essencial por conta disso, porque nós vamos rompendo essas barreiras, né? Nós vamos rompendo esses muros invisíveis e essas fronteiras absurdas que são construídas ao longo da história. E não é uma tarefa fácil. Todos nós temos total, né, consciência de que não é uma tarefa fácil. Mas estamos aqui, vamos continuar. Então, eu quero muito agradecer a Naila, a Rafaele, a Carla, a Rafael, pela presença, pela disponibilidade, pelo companheirismo, não é? Pela parceria e por esse trabalho colaborativo, que é assim, né? Juntos é que nós vamos conseguindo fazer o nosso trabalho. Quero agradecer muito a vocês, tá? Por esse momento, por essa oportunidade, pela presença de vocês aqui no nosso projeto. Obrigada, Carlos. Obrigado, pessoal da casa, Ema, Clabin, a Rafael, a Rafaele, a Naila, do CAB, sigamos, né? Gostaria também de agradecer aí todo mundo. Ema, também um prazer enorme conhecer, né? Geralmente a gente sempre está lá no Eva Clabin, nos programas de educação museu. Agradeço muito pelo convite, né? E Carla e Rafael também, porque eu sei que o tempo urge. Naila, eu fiquei apaixonada por você, me desculpa, você é maravilhosa. E a todos também que estão aqui, Rafael, Carol, Cristiane, né? Espero conhecê-la, a casa de Ema, né? Estou doidinha aí para o dia quando eu for para São Paulo. E deixo o meu grande beijo e carinho a todos. Eu gostaria de agradecer também a todas as pessoas que estão assistindo, né? Que isso foi uma conversa, né? Um bate-papo entre nós, mas também entre as pessoas que estão em casa, né? Abriram as portas de casa para nos ouvir também, né? Por mais que o pessoal tenha ficado um pouco tímido, não tenha falado tanto nos comentários. Mas, de todo modo, foi um prazer entrar pela casa de vocês também. E obrigada aos convidados e o pessoal da EMA pela gentileza também, né? Também agradeço, gente, essa tarde de sexta tão gostosa. Rafael, vamos tomar um café, somos vizinhas, estreitar esses laços, né? Ainda mais agora com essa rede de museus antirracistas, uma coisa linda. Agradeço a casa, as casas de Eva, a casa de Ema, todas as pessoas das equipes envolvidas nesse projeto Vida Longa. E eu compartilhei recentemente, numa visita em que estive na casa de Eva, com a Carol e com a Thaís, que eu vi um homolu lá. Eu tenho certeza que eu vi um homolu em uma das peças. Então, a ancestralidade se manifesta de diversas formas, inclusive nas casas e nos acervos de vocês. E, sem dúvida, é um legado coletivo. E que bom que a gente está aqui podendo trocar
e que mais trocas venham, e você que assistiu, que nos vai assistir, que também faça parte dessa rede. Obrigada. Pessoal, muito obrigado pelo convite. Gratidão mesmo. Venham ao Instituto mais vezes, conheçam pessoalmente a nossa casa, o nosso cemitério dos Pretos Novos, a nossa ancestralidade que está aqui. Né? Foi um prazer enorme estar nessa tarde de sexta, dia de Oxalá, com vocês. E que seja incrível, a partir de agora, vida longa ao projeto, que está aí ressurgindo, pelo que eu estou vendo, né? E ressurgindo com muita força, começando aí com essa grande ancestralidade presente. Obrigado, gente. Fiquem bem. Eu também E gostaria de só um agradecer. lembrete. Desculpa, cortei, perdão. Tranquilo. Eu gostaria de agradecer também a presença de cada um, assim, foi uma delícia essa conversa, muito prazerosa, assim, foi muito gostoso de ouvir vocês, então, muito agradecido também. Eu só queria fazer um lembrete de que os vídeos do projeto Bate-Papo em Casa do ano passado estão nos nossos canais do YouTube, tanto da Emma Clabin quanto da Eva Clabin, e este vídeo também estará disponível já já para todo mundo, e vamos disponibilizar também para o MUCAB e o IPN, enfim, para deixar essa memória, para a gente não esquecer, a gente não pode apagar, e como disse a Rafael, nós conversamos aqui muito bem, e conversamos com muito axé, Epa, babá, oxalá. E já deixar o convite para as próximas conversas, né? O bate-papo em casa continua, né? A gente tem a periodicidade de 2 em 2 meses, mas eu acho que com as bênçãos, né, de todos os orixás encantados, deuses e deusas, a gente começou numa sexta-feira de Oxalá, abençoados por Exu, né, com esse tão bonito que a Naila trouxe, né? E acho que a gente tem mais mesmo é que agradecer e celebrar aqui essa parceria, né? Porque acho que, né, o IPN, MUCAB, as casas, né? A gente está falando, né, dessas vizinhanças, dessas casas, desses encontros. Então, vocês já são nossos parceiros mais do que queridos. E quando estivermos no Rio de Janeiro, será a primeira coisa que faremos. Visitá-los. Muito obrigada, gente. Foi um encontro muito de amor, né? E eu acho que é isso, né? Educação se faz com raça, pesquisa e amor. De casa assistindo também possa ter oportunidade de partilhar dessa conversa e de discutir com outras pessoas e visitar essas instituições. Então, muito obrigada. Então, a gente pede aqui a nossa licença a esse público que nos acompanhou para encerrar a nossa transmissão. Agradecemos muito a Marina Franco e ao Gabriel de Araújo que fizeram essa transmissão aqui pela Casa Museu e convidamos a todos para acompanhar a nossa programação, para visitar o MUCAB, o IPN, a Casa Museu Eva Clabin, nos visitar aqui na Casa Ema e abrir as nossas portas e muito axé para todo mundo.